Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, verso 5. 1 Samuel, capítulo 13, o verso 5, o texto que nós iremos compartilhar com os irmãos nesta manhã tão maravilhosa. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 13, a partir do verso 5, vamos ler o verso 5 e também o verso 6. Glória a Deus, nós temos aqui no telão também, você pode acompanhar, amém? Quantos encontraram, podem dizer amém? Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Assim diz o texto bíblico: os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tanto soldado quanto o grão de areia da praia do mar. E foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-aven. E então eles acamparam ali. Verso 6. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros em rocha, em covas e em poços. Verso 7. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Somente até aqui. Você notou aí? Dois exércitos, né? Os filisteus. Uma galera grande, 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados, muita gente, né? E o povo de Israel é acuado. O que eles fazem? Eles se sentem pressionados e fogem. E fogem para onde? Para as cavernas, foram se esconder nas cavernas, nos buracos, no meio das rochas, nas covas, nos poços, foram escondendo, todo mundo fugindo. E um pouco ainda foge dali. Note que eles estão aqui sendo ameaçados, pressionados, e por isso eles se escondem. Antes de orar aqui para nós pregarmos a palavra, eu quero que você olhe para o teu irmão, pergunte para ele assim: em que buraco você tem entrado? Fala, em que buraco você tem se escondido, crente? A pressão que você está sofrendo está fazendo você se esconder? Você fugir? Deus nesta manhã vai falar conosco e vai dizer para você que hoje não tem buraco que você possa se esconder, porque esta manhã é manhã de posicionamento. Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado pela leitura da sua palavra. Fala conosco, usa-me aqui como um canal de bênção nesta manhã. Senhor, que vidas sejam tocadas. Aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão, Senhor meu Deus, ó Pai, acompanhando através da TV 10, Rádio Melodia. Senhor, que o Senhor abençoe a cada um. Ó Pai, usa-me pela tua bondade e a tua infinita misericórdia. Que eu desapareça e o teu nome seja glorificado. Senhor, tudo aquilo que o Senhor já ministrar ao meu coração, Senhor, a minha mente, faz-me lembrar. E aquilo que o Senhor trará à luz neste altar, Senhor, que eu possa ser, Senhor meu Deus, fiel à tua palavra, à tua voz, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, fala conosco, segundo a tua bondade e a tua infinita misericórdia, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Tome o assento, por favor. Graças a Deus. Queridos irmãos, antes de entrarmos no texto aqui, eu preciso, claro, explanar o texto bíblico para nós entendermos a história, o que estava acontecendo. Você sabe muito bem que Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Muito bem, Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando nós olhamos esse governo que Saul assume, é um governo de monarquia, porque até então a nação de Israel era governado num modelo teocrático. Teocrático, isso é, Deus governava o povo por intermédio dos juízes. Então toda a orientação vinha de Deus
através dos juízes, dos profetas, e eles então orientavam o povo. Só que nesse tempo o povo quer um rei. Por que o povo quer um rei? Porque o povo olha para as nações vizinhas e vê que a nação tem um rei. Mas não somente isso, especificamente a nação de Israel, eles vão pedir um rei, porque eles estavam nesse tempo sendo ameaçados tremendamente, terrivelmente, pela nação que estava sufocando a vida deles, que eram os filisteus. Os filisteus, que eram chamados também como povos do mar, porque os filisteus, eles vinham do Mediterrâneo e começavam a invadir a nação de Israel. E esses filisteus começaram a expandir. Israel ainda estava vivendo em um governo teocrático. E esses filisteus começam a avançar sobre a terra de Israel. E quando eles começam a avançar, esse povo que estava vindo, eles vão tomando o território. E automaticamente eles vão pressionando Israel. Israel aqui está sendo pressionado pelos filisteus, ao ponto dos filisteus tirarem de dentro da nação de Israel todo o ferreiro, todo homem, ser humano que trabalhava com ferro, na arte de trabalhar com ferro, como fazer ferramentas, fazer facas, facões, espadas. Todos os ferreiros, eles foram arrancados. Os filisteus conseguiram tirar esse potencial que Israel tinha em construir as suas próprias armas, e não somente isso, construir também as suas ferramentas, as enxadas, as foices, para poder trabalhar. E com isso, todas as vezes que eles precisavam de uma ferramenta, eles tinham que ir até os filisteus e pedir para que eles dessem ou comprar deles a ferramenta. E quando eles tinham a ferramenta e precisavam amolar a ferramenta, eles nem tinham como amolar. Eles tinham que ir até os filisteus, onde estavam os ferreiros, as pessoas que trabalhavam com a arte do ferro, trabalhavam ali, e eles então amolavam a ferramenta. Só que espada eles não tinham. O povo de Israel nesse tempo, nenhum dos seus soldados tinha espada, porque os filisteus não deixaram eles com espada, e não deixavam eles fazerem espada, e nem faziam espada para eles. Então note que eles estão sofrendo uma pressão terrível. E a história vai nos dizer, a Bíblia vai nos relatar, que nesse tempo então eles estão sofrendo essa situação e vão pedir a Deus um rei. E Deus então dá Saul como rei de Israel. Saul assume o reinado, e quando Saul assume o reinado, ele tem um propósito no seu coração, e o propósito é esse: eu preciso parar esses filisteus, eu preciso fazer alguma coisa para que eles param de guerrear. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos ver que quando tem um mês que ele assume o reinado, Saul, ele vai lutar primeiro contra os amalequitas, que era um dos inimigos de Israel também. Deus vai dar uma vitória sobre ele. Só que daí vai passar 2 anos, e 2 anos que passam, Saul não tem guerra contra os filisteus ainda. Só que nós olhando para o capítulo de número 13, do capítulo 13, verso 1 a seguir de 1 de Samuel, nós vamos encontrar aqui que nesse tempo, aí Saul resolve então começar um tempo de confronto e de guerra contra os filisteus. Quem sabe Saul olhou e viu a necessidade dele mostrar serviço. Com 2 anos de reinado, ele precisava fazer alguma coisa que viesse a marcar o seu reinado. Ele precisava fazer alguma coisa que viesse a ser um divisor de águas, que viesse a ser aquele ponto que marcasse o seu reinado. O que Saul fez? Saul então, a partir daí, Saul vai começar então a guerrear. A Bíblia vai dizer que ele vai preparar a primeira frente de guerra contra os filisteus. Ele vai reunir 3.000 homens, 2.000 homens com ele, e ele vai chamar o seu filho Jonatas, e vai passar para ele mais 1.000 homens. Isso é, 3.000 homens vão se preparar, estar posicionados para poder guerrear contra os filisteus. Mas o problema é o seguinte: o povo está reunido, e o texto bíblico diz que Jonatas vai matar um comandante dos filisteus. E quando esse comandante ele é morto, conforme está no verso de número 3, do capítulo de número 13, de 2 Samuel, quando este comandante é morto, os filisteus ficam sabendo, e a Bíblia diz que os filisteus vão começar a se preparar ainda com mais força para guerrear contra a nação de Israel. E eles vão se reunir com tudo isso, e o texto bíblico diz que naquele ambiente, que agora começa a ter uma situação é gerada.
O povo então aqui está acuado, e o povo, os filisteus, começam a se preparar para a guerra. Preste-me atenção, os filisteus vão convocar uma multidão numerosa para poder confrontar o povo de Israel. Israel não tinha muitos soldados, porém a Bíblia vai dizer que quando Saul soube que Jonatas, seu filho, tinha matado um comandante do exército dos filisteus, ele vai entender que ele mexeu com um vespeiro, que ele mexeu com um povo que era complicado. Então a Bíblia vai dizer que ele vai tocar trombeta e convocar todos os guerreiros de Israel, todo hebreu convocado para esta guerra. E quando isso está sendo preparado, a Bíblia vai dizer que da mesma forma também os filisteus vão se preparar para uma grande batalha. Eu estou introduzindo assim tranquilo para você ir entendendo aonde nós vamos chegar, aonde o Espírito Santo quer nos conduzir. Quando olhamos então, nós vamos ver aqui o povo de Israel reunido em Micmas. Do outro lado estava o povo, a nação, o povo dos filisteus em uma multidão, 30 mil carros de guerra, mais 6 mil guerreiros, e o texto bíblico faz questão em dizer que era gente como a areia do mar. Então naquele momento, Israel vai olhar e vai ver que o inimigo que ele tinha que enfrentar era muito grande para a sua capacidade. Ele vai fazer uma análise nos homens que ali estão. Homens que estão sem ferramentas, homens que estão sem espada, homens que estão sem qualquer que seja aparelhado de guerra para guerrear. Primeiro, eles vão olhar e vai encontrar duas situações aqui. A primeira situação, eles estavam em desvantagem pelo número de pessoas que estavam. Isso é, o inimigo é em maior quantidade do que ou do que eles. O que eu quero que você entenda, se você olha nesta mesma visão, se você olha nesse mesmo foco, vamos supor que você é o povo de Israel, vamos supor que você é o escolhido de Deus, claro que você é, que você é a pessoa que Deus escolheu, que Deus tem um plano, que Deus ama e que Deus tem um propósito da vida, você está de um lado. Porém você é a minoria, e quando você olha do outro lado, ou quando olhamos do outro lado, nós vemos a maioria. Isso é o inimigo se armando com todas as suas armas, todas as suas estratégias, para poder botar medo, para poder confrontar a nossa vida. E lá está esse cenário montado, lá está esse cenário. Porém quando nós olhamos, nós vamos ver aqui, que o povo não só estava sofrendo esta primeira pressão, não só Saul, mas todo o povo sofrendo essa pressão por causa do desproporcional. Isso é, o inimigo é maior do que eles. A proporção do exército dos filisteus é muito superior à proporção do exército de Israel. Então nós vamos entender aqui que neste momento eles estão olhando com um olhar proporcional, dizendo: como eu vou enfrentar isso se é maior do que eu? Às vezes vocês pensam assim também. Talvez você olhe e diz: como eu vou enfrentar se o inimigo é mais forte do que eu? Se a situação que eu estou enfrentando é maior do que a minha situação. Segunda coisa, não só a quantidade, mas também nós vemos aqui, se o exército de Israel tinha apenas 3 mil homens, o exército do povo dos filisteus tinha 30 mil homens, 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, muita gente. Então a primeira coisa, a primeira pressão que ele está sofrendo é no que diz respeito à quantidade. Segunda pressão diz respeito à qualidade, porque eles estão ali sem nada, eles estão ali, não tem espada. O texto bíblico diz que o único que poderia ter espada é o príncipe ou o rei. Eles tinham a espada e eles poderiam ter a espada, mas nenhum dos outros tinham. Agora eles estão ali nesta segunda pressão que ele está sofrendo aqui. Esta pressão também é sobre a quantidade. Eles estavam sem armas e os filisteus tinham muitas armas. Agora nós vamos ver outra coisa que eles vão sofrer: a pressão do abandono. Imagina só, lá está o povo de Israel e aqui está os filisteus.
os filisteus olhando para eles, e eles olhando para os filisteus, e nesse cenário um olhando para o outro, o texto bíblico diz que aquela situação começa a abalar o povo, começa a mexer com a estrutura do exército de Israel, começa a mexer com a cabeça daquele povo. Tem gente que está vivendo isso. Tem gente que está vivendo este momento. Você olha para a situação e fala: eu não vou conseguir vencer. É muita pressão. Mas Deus está dizendo para você: não se preocupe. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus vai te orientar como você vai sair desta situação nesta manhã. Aleluia, não ceda às pressões que têm pressionado a tua vida. Deus te escolheu para te dar a vitória. Aleluia. Outra coisa, a pressão que começa a sofrer agora, a segunda pressão que Saul começa a sofrer agora é a pressão do abandono. Note uma coisa, meus irmãos: daqueles que estavam junto para guerrear, começa a abandonar eles. O texto bíblico diz, quando Jonatas matou o comandante, conforme o texto lá, e eles ficaram sabendo, no verso 4, diz que o povo ouviu a mensagem, que Saul era o comandante dos filisteus, agora estavam com ódio dos israelitas, os filisteus agora estavam com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado de Gideão em Gilgal, se prepararam para a guerra. Mas o verso 5, olha o que o texto bíblico diz: os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas, e quando eles se reúnem, eles têm esta quantidade de 30 mil homens, muita gente pressionando. O texto bíblico diz que naquela hora o povo começa a olhar, e eles começam a ser tocados, impactados de forma negativa, e eles decidem sair do cenário de guerra, fugir do cenário de guerra, fugir de onde eles tinham sido convocados, ou para onde eles tinham sido convocados. A convocação de Saul era esta: venha para a guerra. Todo o povo ouviu, todo o povo entendeu. Saul diz, chamou os hebreus: venha, vamos guerrear. Mas a pressão foi tanta que o povo começou a dispersar. Escute-me aqui: uma das estratégias de Satanás é tentar dispersar o povo, é tentar o povo perder o foco principal, e o foco principal é posicionando para poder enfrentar a circunstância. O inimigo quer que você desista, mas olha para o teu irmão e fala: você não vai parar. Fala, ele quer que você saia de cena. Fala, mas você não vai sair de cena. Deus te colocou, te convocou, te chamou. Aleluia, houve um chamamento, houve uma escolha. O Senhor falou: eu te escolhi para você vencer. Mas a pressão é grande, é muito inimigo. Deus está dizendo para você: eu não estou lhe perguntando se tem muito inimigo, eu estou lhe falando, eu te chamei para você ter uma vida de vitória e vencer as suas batalhas. Eu não sei qual batalha que você enfrenta, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado por esse tempo. Eu não sei, eu não conheço, mas o meu Deus conhece a tua vida e sabe das tuas batalhas que você tem enfrentado. Talvez a tua batalha, ela é sentimental, talvez a tua batalha é espiritual, talvez a tua batalha é no corpo físico, é saúde. Eu não sei a batalha que você tem enfrentado, mas nesta manhã Deus diz para você: não fuja. Deus te chamou para se posicionar diante da situação. Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão assim: não fuja. Fala, não corra. Fala, estamos aqui para guerrear. Fala, estamos aqui para lutar. Estamos aqui para poder cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, para cumprir para o propósito que o Senhor nos escolheu. A segunda pressão que Saul começa a sofrer é a pressão do abandono. O texto bíblico vai dizer que
os israelitas perceberam que estavam sem saída. O que eles fizeram? Quando eles perceberam que estavam sem saída, meu irmão, primeiro grupo vai se esconder. Deus não te chamou para você se esconder. Deus não nos escolheu para a gente poder e se ocultar, se esconder. Deus não nos chamou para a gente pegar e fugir. Olha para o teu irmão e fala: não seja fujão. O povo se escondeu, o texto bíblico diz, nas cavernas, nos buracos, entre as rochas, na cova e nos poços. Onde eles achavam uma brecha, eles estavam se escondendo. Saíram do cenário de guerra onde Deus tinha convocado. Vamos nos esconder, vamos fugir, foge para lá, esconde para cá, entra no buraco, foge, entra nas cavernas, vão para as covas, vão se esconder. Todo mundo começa a se esconder. Imagina agora Saul, que tinha convocado o povo, dá uma olhada e fala: o que é que eu vou fazer agora? O povo está desistindo, o povo está dispersando, o povo está preferindo fugir. Escute-me aqui, nós vivemos tempos desafiadores, nós vivemos tempos de batalha, nós vivemos tempo em que o inimigo tem afugentado muitas pessoas, tem pressionado e vidas têm desistido do propósito principal. O porquê que Deus te escolheu, para que Deus te chamou. Às vezes nós esquecemos desses propósitos e não suportamos as pressões. Mas nesta manhã Deus está dizendo: não ceda às pressões. Deus te chama nesta manhã e diz para você: não temas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles se esconderam. Eu não sei onde você tem se escondido por esse tempo. Eu não sei se você tem entrado numa caverna, se você tem entrado no buraco, entre as rochas, nas covas, nos poços. Não sei onde você tem se escondido. Quem sabe eu falo com pessoas que estão me acompanhando aqui, que você nunca mais quis se posicionar, porque você ficou com tanta frustração e medo. Você falou: eu não vou conseguir. Deus fala com você: você consegue sim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Onde estão aqueles que vão conseguir? Onde estão aqueles que estão dispostos a lutar? Onde estão aqueles que vão se posicionar? Ao invés de fugir, vão se posicionar. Hoje Deus precisa de alguém que diz: eu estou aqui, Senhor, eu vou me posicionar. Eu sei que a batalha é grande, eu sei que a luta é grande, mas temos um Deus que nos ajuda. Temos um Deus que pega-nos pelas mãos e diz assim: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Quando você passar pelas águas, você não submergirá. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Deus está dizendo: eu sou Deus que te cuido de você e cuido da tua vida. Aleluias. Primeiro grupo de pessoa, alguém que se esconde. Você conhece alguém assim? Quando as coisas complicam, eles preferem sair de cena ou se esconder, né? Ir para as tocas, para o buraco. Quando se sente ameaçado, se esconde. Tem alguns animais que são assim, né? Qualquer ameaça, se esconde. Você não acha mais. Fala para o teu irmão: você não é crente fujão. Fala para ele: você não é crente que vai se esconder. Oh, aleluias. Se esconderam. Segundo grupo, aqueles que fogem. Tem uns que se escondem. Alguns se esconderam, outros fugiram mesmo. Só que eles fugiram para outro ambiente. Você está entendendo? O texto bíblico diz que eles fugiram. Olha só, atravessaram o Jordão e foram para as terras de Gade e terra de Gileade. Eles falaram: não, vamos ficar aqui. Segundo grupo, aqueles que fogem, que vão para um outro ambiente. Eu vou aonde eu não vou ter guerra, eu vou estar do lado aonde o povo é mais forte. Desses que fugiram, teve uns que fugiu lá e se alinhou com os filisteus. Você sabia? Sim. Teve hebreu que falou: o seguinte, chegou com a bandeirinha branca: não, eu vim, vocês são a maior parte, eu vou estar desse lado, que aqui tem o maior grupo.
Entendendo? Não, ali é muito pouquinha gente, ali é menos. Eu vou aqui, ó, pega a bandeirinha falando, eu estou aqui desse lado. Vai lutar pelo inimigo, vai defender o inimigo. Sabe o que eu entendo aqui? São aqueles que na hora da batalha eles se desviam. Eles vão para o outro lado, do lado do inimigo, e vão defender a bandeira do inimigo. Por causa da pressão. Que pressão você tem enfrentado? Que pressão nós temos enfrentado nesse tempo? O porquê que você tem se escondido? O porquê que você tem fugido da batalha? Deus me traz aqui com uma voz profética para dizer para você: não fuja mais. Volte, o exército do Senhor te alistou para você guerrear e você vencer. Então não fuja, Deus te chamou. Não fuja, Deus te escolheu. Não vá embora, Deus tem plano na tua vida. Não abandone a fé, Ele restaurou você para você ser um vencedor. O diabo lança seta em mentes para que as pessoas falem: o que adiantou eu fazer parte da igreja? O que está adiantando eu ir na igreja? O inimigo é maior, a pressão aumentou. Mas Deus manda eu lhe dizer: não se preocupe, porque é um Deus do céu que te escolheu e Ele é fiel. Pode acontecer alguma coisa, mas é momentânea, porque a qualquer momento você vai cantar o hino da vitória e adorar a Ele. Não pare. Paulo descreve muito bem quando ele diz, compara a nossa carreira, a nossa corrida na fé, como a corrida de um atleta, como as batalhas de um soldado. Ele diz assim que nós corremos para um alvo, nós prosseguimos para um alvo, assim como o atleta, que ele corre segundo as normas, que existem regras e ele vai correr para atingir, para chegar à linha de chegada. Assim também é a nossa caminhada na fé. Aleluia, aleluia. Correr sim para o nosso alvo e não correr da situação, fugir da situação. Nesse momento, segundo grupo fugiram e o terceiro grupo, os que ficaram. Então note, primeiro se esconderam, segundo grupo fugiram, terceiro grupo ficaram. Só que os que ficaram, meu irmão, o verso de número 7 diz que outro grupo atravessaram o rio, foram para o Jordão e foram para as terras de Gate e de Gileade. Atravessaram o Jordão, foram para Gate e Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo ficava, dali estava apavorado. Olha só, Saul ficou em Gilgal ali, e o povo que estava com ele estava apavorado. Agora imagina só, um povo foge, outro povo se esconde. Já não era muita gente, não era muito soldado. Foge, se esconde, e o outro fica com ele. Os que ficam com ele ficam com medo. Imagina só, aqui está o rei precisando enfrentar uma multidão, um exército numeroso de muita gente, e ele está ali, sozinho, e olha para o povo, o pouco povo que está com ele, está tudo com medo, tremendo a perna. O Saul, e aí Saul, o que nós vamos fazer, Saul? O que nós vamos fazer? Eu não fugi, mas eu estou com medo, eu estou temeroso. O que nós vamos fazer? A pressão é muita. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Todo mundo está ali com medo nessa hora. E a Bíblia diz que eles estão acampados em Migron, que é a região de Micmas. E eles estão acampados em Migron nesta hora, que é uma região aonde havia um desfiladeiro, e do outro lado o exército numeroso, um exército grande dos filisteus. Saul vai contar os homens. Sabe quantos sobraram para ele, pastor? 600 homens. Agora imagina só 600 homens, é muito desproporcional. E esses 600,
estava com medo ainda, estava temeroso. Sabe o que é uma pessoa temerosa? Uma pessoa com medo, é difícil ele tomar decisão. Uma pessoa temerosa, ele prefere recuar e ficar quietinho do que enfrentar. Saul vai olhar para o rosto de cada um dos seus soldados, olhar para eles e quem sabe falar: e daí, meu filho, o que é que nós vamos fazer? Eles olham para Saul: Saul, você nos pôs dessa enroscada, o que é que nós vamos fazer? E eles olham um para o rosto do outro, e cada um mais decaído do que o outro. Pensa nos guerreiros desanimados, não tinha arma, menor número, muitos companheiros abandonaram, fugiram, e eles estão olhando para aquele cenário. Você pode raciocinar comigo? Você pode navegar comigo? Olha só, um exército de 600 homens, parado ali, e lá do outro lado tanta gente. Só que no capítulo 14, e o verso de número 1, o mesmo Jonatas, filho de Saul, o mesmo que tinha matado um comandante lá atrás, ele vai chamar um moço que andava com ele, que era aquele que carregava as armas. Eu aprendo aqui uma coisa maravilhosa, porque se antes disso aqui, eu disse que era 2 pressões, né? Faltou a terceira pressão. A pressão do povo, a pressão do povo abandonado, a quantidade de gente, muito pouco, a pressão do abandono e a pressão da impaciência. Porque quando Saul está reunido com todo aquele povo, ele vai olhar e vai ver que ele estava com 600 homens apenas, e ele precisava tomar uma atitude, precisava tomar uma decisão. O que é que vai acontecer? Ele precisava esperar o profeta Samuel, para que o Samuel orasse, oferecesse o sacrifício para ele ir para a guerra. Aí ele dá uma olhada, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, Samuel não aparece. Samuel não aparece, ele aqui então vê a pressão do tempo, porque ele precisava guerrear, apesar de estar com poucos, ele precisava entrar na batalha, mas Samuel não tinha aparecido, o sacerdote, não tinha aparecido o profeta Samuel, para oferecer o sacrifício, para poder ele então guerrear. O que ele faz? Saul vai pegar o sacrifício e vai ele mesmo oferecer. Fala: Samuel está demorando. E aqui ele entra num erro terrível, porque ele não teve paciência. Escute aqui, quando ele estava levantando, oferecendo o sacrifício, no meio do sacrifício que ele estava oferecendo, não era para ele fazer, porque ele não era sacerdote, ele não poderia, e ele ofereceu. E quando ele estava no meio do sacrifício, quem vai entrando ali? Samuel chega. Samuel vai chegar e vai dizer assim: por que você fez isso? Verso de número 11, Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora, e você também não veio como havia prometido, e os filisteus estavam reunidos em Micmas. E eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal e vão me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. Isso é, o sacerdote não chegou, o profeta não chegou para oferecer o sacrifício. Então eu mesmo, ele dizendo, eu achei que tinha de oferecer o sacrifício, e ele ofereceu. Na hora, foi reprovado por Deus, por causa da paciência. Fala para o teu irmão assim: a paciência é uma virtude. Fala: espere, não se precipite. Mas a pressão é muita gente. Tem gente que está indo embora, tem gente que está se escondendo, fugindo, tem gente que está desistindo, mas Deus está dizendo: espere o tempo, não seja pressionado, não se ceda às pressões. Aleluia. Primeiro, a pressão do desproporcional, não ceda à pressão do abandono, e não ceda à pressão do tempo. Não ceda, se posicione, continue assim, continue aí, porque naquela hora em que o profeta Samuel chega e reprova ele,
Porque ele não teve paciência. Foi por pouco, irmão, por pouquinho. Ele chegou no 7º dia, mas ele chegou, quem sabe, foi nos 45 do segundo tempo. Talvez a tua vitória está no 45 do segundo tempo, aí vem mais um acréscimo, e Deus fala: é nesse acréscimo que eu vou fazer o milagre na tua vida, que eu vou lhe dar a vitória, que eu vou entrar com providência. Tem gente que não tem paciência. Deus está dizendo: espere, porque a provisão já está sendo preparada no céu. A gente não sabe a hora que chega, a gente não sabe o momento que ele vai chegar, mas quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, nós esperamos até o último momento, dizendo: Senhor, eu não vou arredar o pé, eu estou aqui. Alguém desistiu, alguém foi embora, alguém está fugindo, temos em menos número, mas eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou aguardar. Senhor, eu espero mais um pouco, porque a qualquer momento a provisão de Deus está vindo, a qualquer momento Deus está entrando com providência. Fala para o teu irmão: não desista. Fala: Deus te escolheu para vencer. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Agora sim, aí no capítulo 14, nesse cenário mais terrível, gente indo embora, tudo sofrendo, gente desistindo, embora, a pressão pela quantidade de pessoas, sobrou 600 homens apenas, e lá estavam todos eles reunidos naquela hora. De repente, Jonatas vai se posicionar. Está entendendo? Fala para o teu irmão: hoje você é um Jonatas. Se no verso que nós lemos, no verso de número 5, 6, verso de número 6, os israelitas estavam todos entrando, se escondendo, fugindo. Só que nesta cena agora, nesse cenário, tem alguém que faz a diferença. Aqui que eu quero que você entenda algo de Deus. Enquanto todos estão desistindo diante desse cenário, alguém vai fazer diferente. Olha para o teu irmão, fala: você é a pessoa que vai fazer diferente de todos os outros. Eu vou repetir. Fala: você é a pessoa que vai fazer diferente de todas as outras pessoas. Eu vou repetir. Fala: você é a pessoa que vai fazer diferente de todas as outras pessoas. Eles se esconderam, fugiram, todo mundo escondido. Aí Jonatas vai dizer: eu sou o matador de comandante, eu não posso ficar aqui. Eu sou alguém que enfrenta. E Jonatas tem um perfil maravilhoso de pessoas que não têm medo, de pessoas fiel, como ele foi com Davi, quando Davi foi ameaçado. Uma pessoa equilibrada. Estão me entendendo? Uma pessoa equilibrada. Enquanto todo mundo pensa que você é doido, você é a pessoa mais equilibrada da face da terra. Alguém pensa: você não é normal, você é crente, sei lá. Eu falo: eu sou a pessoa mais esperta, inteligente, a pessoa mais abençoada da face da terra. Ele dá uma olhada assim e fala: peraí, eu sou matador de comandante, eu vou ficar nesse buraco? Ele chama o seu escudeiro, ele chama o seu carregador de arma, aquele que ajudava ele, carregava a espada, carregava as coisas dele, carregava. Fala: vem cá, Jonatas chama. E diz para ele assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou descer o desfiladeiro. E ele vai usar a primeira coisa que eu aprendo aqui. Fala para o teu irmão: segredos. Não, fala para ele: os segredos de Jonatas. Fala: primeira coisa, sair do buraco.
Fala para o teu irmão, hoje você vai sair do buraco. Que buraco você entrou? Fala para ele, qual buraco você entrou diante das pressões? O buraco que você entrou é o buraco do sentimento de inferioridade, dizendo eu não vou conseguir, é muita gente. O buraco que você entrou é um sentimento de que você nunca vai vencer. Que sentimento, ou que buraco que você entrou? O buraco da dívida, o buraco da enfermidade. Mas Deus diz, hoje é dia de você sair do teu buraco, sair da caverna que você entrou, do esconderijo que você entrou. Você acha que esse ambiente é apropriado para você? Esse sentimento que te oprime, te coloca para baixo, não é. Deus te levantou para nós, nos levantou para nós nos posicionarmos. Primeira atitude, fala para o teu irmão, saia do buraco. Segundo, fala, escolha a companhia certa. Ele vai olhar para o carregador de armas, falou, você é a pessoa ideal, que eu estou com uma ideia aqui que ninguém vai entender. Fala para ele, mas nós precisamos sair daqui. Tem coisas e segredo que você não pode contar para qualquer pessoa. Está entendendo? Tem coisas que Deus ministra no teu coração, no meu coração, no nosso coração, que nós não podemos falar para qualquer pessoa. O que ele fez? Ele escolheu esse escudeiro e falou para ele, e não contou nem para Saul seu pai e para nenhum dos soldados. Falou, é segredo meu, eu tenho uma estratégia do céu. Aleluia, eu tenho uma estratégia do alto. Olha que Deus está trazendo uma luz agora à minha mente, ao meu coração, para mim fazer alguma coisa. Nós temos que mudar isso. Aleluias! Aleluias! Sabe quem vai fazer a diferença? É você. Você que está aqui, você que se posiciona, você que decide sair do buraco. Primeiro segredo é decidir sair. É decisão. Mudar de ambiente é decisão. Fazer alguma coisa é decisão. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão assim, decisão muda tudo. Decisão. Você decidiu estar aqui, Deus está mudando a sua história por isso. Você decidiu entregar o seu coração para Jesus, a sua vida foi transformada por causa dessa decisão. Decisão muda tudo. E então, segunda coisa, escolha os segredos que Deus revela ao teu coração para as pessoas certas. Outra coisa, terceiro, você deve confiar em Deus. Amém? Olha aqui o que acontece. Naquela hora, ele vai falar, eu vou fazer o seguinte, nós vamos sair desse buraco. Jonatas falou para o seu escudeiro, o seu carregador de armas, nós vamos sair daqui, só que tem um porém, eu não falo para ninguém, nós vamos sair escondido. E detalhe, nós precisamos saber se Deus está nesse negócio ou não. Eu confio quando Deus aprova. Eu só vou fazer, é uma decisão pessoal, entenda aqui, Jonatas falando, é uma decisão minha, eu decidi isso, porém eu preciso da aprovação do céu. Entendendo? Você pode ter ideias, você pode ter planos maravilhosos, mas nunca esqueça de pedir a aprovação do céu para isso que você vai fazer. Ele dá uma olhada, fala, vamos fazer o seguinte, nós vamos sair do buraco e colocar a cara para fora. Imagina aqui que eu estou aqui, ó, numa caverna, como aquele ali está aparecendo, vai aparecer lá ó, no banner ali. Ele vai aparecer na caverna assim, ó, dá uma olhadinha assim, saindo do buraco da caverna e dá uma olhadinha. Ele falou, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma olhadinha assim, se eles nos ver e falar,
espera aí que a gente vai aí, então nós não vamos sair daqui e vamos entender que nós vamos continuar na caverna, que Deus não quer que a gente faça essa loucura, que isso não vamos fazer. Porém, se eles, ao nos ver, olha o combinado, eles olharem e falarem: ei, vem cá que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se eles nos chamar, aí a gente vai, porque é de Deus. Está vendo? Fala para o teu irmão: você pode fazer prova com Deus. Deus, conhecendo a intenção do teu coração, Ele vai te mostrar se é ou se não é. Porque existem coisas na nossa vida que depende, nós temos que depender, claro, quase tudo nós temos que depender de Deus, mas existem coisas que nós precisamos dessa direção. E eles aqui sabiam, porque eles estavam correndo risco de vida. Ele era um príncipe, filho do rei. Eles estavam colocando toda a equipe em risco. E o que eles falaram? Vamos fazer isso. E agora imagina só, Jonatas vai fazer o seguinte: vai apontar assim, ó, dá uma olhadinha. Aí eles vão olhar, os filisteus vão olhar e vai dizer: olha lá, os hebreus estão saindo do buraco, os israelitas estão saindo do buraco que eles se esconderam. Eles estão saindo, eles estão se manifestando. Veja, eles estão saindo do buraco. E eles vão olhar e dizer assim: ei, vem cá que nós vamos te mostrar uma coisa. Nós vamos te ensinar, sai daí, vem cá. E eles vão se posicionar e vai entender que Deus está neste negócio. Fala para o teu irmão: é hora de você sair. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar. Quando nós saímos da zona de conforto, quando nós saímos do ambiente de medo, quando nós saímos do lugar em que se escondemos, Deus vai pegar e vai usar-nos para fazer a diferença. Escute, Deus quer que você faça a diferença, que nós façamos a diferença. Então é hora de sairmos do buraco. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão assim: prepara para você sair. Fala: hoje Deus está aprovando a tua saída desse estado que você está vivendo. Deus está aprovando, assinando embaixo. Fala: pode sair, meu filho. Chega de estar aí escondido, depressivo. Chega. Deus está falando com pessoas neste momento e dizendo: é tempo de você se posicionar. É tempo da igreja se posicionar. É tempo de nós nos posicionarmos, levantar a nossa cabeça e dizer: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu ainda tenho coragem. Um posicionamento seu fará toda a diferença. Se posicione neste dia. Diga: Senhor, eu não quero mais ficar escondido. Eu quero ser um canal e salvar a minha casa, a minha família, salvar uma geração, salvar uma nação, salvar um povo que se sente ameaçado pelas ofensas de Satanás, pela pressão de Satanás. Ele está dizendo: vamos nos posicionar. Quantos estão comigo nesta manhã para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero me posicionar, Senhor, eu quero me posicionar, Senhor. Aleluia. É tempo de nós nos posicionarmos. Quem vai fazer a diferença não é quem foge, quem esconde, não é quem entra fechado no seu ambiente, mas é aquele que diz: eu estou aqui, eu vou dar a minha cara para bater. É isso que Deus quer de nós. A evangelho é isso, é aparecer e dizer: eu vou para o confronto, porque Deus me escolheu, eu não vou fugir mais. O diabo não pode mais escravizar você. Deus está dizendo: se posicione nesta manhã.
fala para ele, não sei. Fala para o teu irmão, não sei, mas Deus aprovou e pronto. O modo operante de Deus, não sei. O jeito que Deus vai fazer, não sei. Fala para o teu irmão, não existe regras. Fala, não existe 5 passos para Deus abençoar, 3 passos, dicas, não. Fala para ele, a multiforme graça de Deus manifesta sobre a nossa vida. Muita forma de Deus age. Deus age de qualquer forma, Deus age de qualquer maneira. Jonatas tinha dito para o seu moço, dizendo assim, para Deus não tem diferença, salvar com muito ou com pouco. Sabe o que ele está dizendo? Para Deus, se Ele aprovar, olha o que ele está dizendo, se Ele aprovar, não importa se é pouca gente ou se é bastante gente, Deus aprovando é ponto final. Tem gente que já está entendendo. Fala para o teu irmão, Deus não precisa de uma grande quantidade para vencer. Fala, precisa só de você. Isso, seja profeta. Vira para ele e fala, é só você, já é suficiente para fazer uma bagaceira no inferno. Aleluia! Só que qual é o segredo? É você se mostrar. Fala pro teu irmão, não é que você é um amostradinho, não. Fala, mas tem hora que você tem que aparecer. Você tem virtude, talento, você tem potencial. Deus te escolheu, ungiu, encheu Ele da sua presença, da glória dEle, da sua vida, te capacitou com dons espirituais e dons naturais que você tem. Aí você pega, fica lá na caverna, o diabo botando maior pressão, sei lá, escondidinho, meu Deus, Deus. E o que está ali para posicionamento fica com medo. Jonatas também entrou na caverna, ele falou, gente, o que é isso, meu povo? A gente serve um Deus que tudo pode. O que é isso, minha gente? A gente serve um Deus que detém todo o poder e toda a autoridade, e Ele nos dá essa autoridade para vencer. Você está entendendo? Por que eu vou continuar ali escondidinho? Fala para o seu irmão, hoje você vai ser um amostradinho. Não é escondidinho, é amostradinho para o reino. É aparecer, fala, ó, tô aqui, ei, tô aqui, ei. Jonatas olhou, o que foi? 30 mil cavaleiros, 30 mil carros de guerra, 6 mil homens. Eu tô aqui, ó, eu, meu escudeiro, e daí? Eu sirvo ao Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Aí ele falou, bom, Deus falou, aprovou. Para ele então, para Deus aprovou, não tem problema se ser com pouco ou com muitos. Para Deus não tem diferença, tanto pouco quanto muito. Agora para mim fechar aqui para orar. Aí o texto bíblico diz que no verso de número 13, vamos no verso de número 12. Os soldados filisteus chamaram Jonas e o rapaz, subam aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonas disse ao rapaz, siga-me. Pois o Senhor Deus deu o povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Deus já entregou a vitória sobre os filisteus. Vamos guerrear, vamos lá. Foi a aprovação, chamaram nós aqui. Vamos partir para cima, nos chamou, estou aqui, vamos para lá. Imagina só Jonatas, o escudeiro dele atrás segurando. Muita gente, 30 mil carros de guerra. E ele vai chegando. E olha o que o verso 13 diz. Coloca aí no telão que eu vou fechar com isso. Fala para o irmão, já viu ganhar guerra engatinhando? Fala, o modo operante de Deus nesse caso aqui. Imagina só, irmãos, o verso 13, vou pedir para pôr aí, do capítulo 14 de 1 Samuel, diz assim, ó. Ele subiu, Jonatas subiu engatinhando. O que é engatinhando? Às vezes Deus inspira a gente para ministrar uma mensagem que a gente não entende, né? Eu tenho meu netinho, o Arthur, e ele está começando a engatinhar. Aí ontem ele estava em casa de manhã, olha como que o Espírito Santo falou, eu vi ele vindo engatinhando. Aí Deus falou aí, ó, assim que se ganha uma guerra. Na hora eu lembrei dessa passagem, daí eu fui preparar essa ministração.
engatinhando. Ele subiu engatinhando. Imagina só assim, ó, que nem o Arthurzinho. Só que claro, né? Jonatas grandão engatinhando. A estratégia que Deus deu. Fala para o teu irmão, não tenta entender Deus. Espera aí, mas como que vai vencer uma batalha engatinhando? O texto diz que ele subiu e foi engatinhando, e o rapaz o seguiu, isso é, o escudeiro foi atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz ia matando. Imagina só, num espaço de qual que é o espaço lá? Coloca lá para mim. E ele subiu engatinhando, e o rapaz seguiu Jonatas atacando os filisteus. Rapaz, verso de número 14, ia os matando. No primeiro ataque mataram cerca de 20 homens em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. 1.200 metros quadrados seria o quê? Esse estacionamento aqui nosso, mais ou menos, né? Numa área assim. Aí está Jonas caminhando, aí o soldado vinha, porque eles saíram atrás deles. Cadê aquele rapaz está vindo aqui? Aí de repente outro passa assim, plum, tropeça, né, que ele está engatinhando embaixo, derruba ele, e o escudeiro já vem, aí o Jonatas, vai lá, fica quietinho, vamos aqui, no despenhadeiro, vamos descendo. Aí vem outro atrás procurando, cheio de espada, escudo, preparando, vai, tropeça, cai lá, mais 1, 2, 3, 4, 5. Só que você não entende a estratégia, pastor, mas 20 homens é muito pouco pela quantidade. Mas você não entende o mundo espiritual. Aquilo ali tinha uma simbologia no mundo espiritual muito tremenda. Sabe por quê? Porque trabalhou o psicológico deles, ficaram apavorados. O texto bíblico diz que nesse tempo, lá no meio deles, eles vinham os soldados deles morrendo, falaram, o que está acontecendo? E eles começaram entre eles, Deus permitiu um tumulto no meio deles, começou a guerrear, e lá eles estão morrendo, e aqui está Jonatas, de gatinho, engatinhando, tropeça, mais um, tropeça, e foi num espaço assim. Quando eles pensam que vão achar, mais um tropeção, e mais um morto, e vão eliminando. Fala para o teu irmão assim, não sei de que forma, mas Deus vai te dar a vitória. Aleluias, Deus vai te dar a vitória. Ele está dizendo para você, Deus vai te dar a vitória. A Bíblia diz que os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viu que os filisteus estavam tontos, porque Deus permitiu isso. Eles estavam tontos, correndo para lá e para cá, sem entender nada. Era Deus que estava dando a vitória. Eles estavam perdidos. Aleluia, e o povo começa a sair e começa a brotar, eles começam a guerrear, e Deus começa a dar vitória, parece algo desproporcional, mas sabe o que aconteceu? O Senhor começou a entregar vitória, o povo foi recebendo vitória, o inimigo foi sendo eliminado, aí o povo começa a se reanimar novamente, porque basta uma ação de Deus na nossa vida, para a gente reanimar novamente, basta um sinal da parte de Deus na nossa vida, que nós reanimamos novamente. Basta num contexto de 30 mil, basta 10, 20. Deus fala, aí está a marca do que eu vou dar vitória. O que Deus está dizendo para mim e para você, o pouco que tem acontecido na sua vida é um sinal da grande vitória que o céu preparou para nós. Quantos podem glorificar nesta manhã? Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pés, por favor, que eu preciso encerrar. Uma batalha ganhada engatinhando, porque a parte dele foi aquela, e Deus confundiu tudo, e lá no arraial eles começam a brigar, lá no arraial eles começam a ficar que nem barata tonta entre eles. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Daqui a pouco começa a guerrear. Sabe o que aconteceu? Aqueles que tinham desistido, que tinham se desviado, que tinham se unido a eles lá, dá uma olhada, fala, Deus é com a gente. Aproveitaram que eles tinham pego espadas dos filisteus, que eles eram intrusos naquele lugar. Eles vão pegar a espada e vão começar a matar os filisteus. Aqueles hebreus que se afastaram, aqueles hebreus que passaram e fugiram, que estavam lá no meio dos filisteus, começaram a matar. Veja o que o verso bíblico diz, no verso 11 no texto bíblico. E aí ele e os seus homens entraram em batalha contra os filisteus.
Estes, em plena confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus, verso 21, os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Está aqui, ó. O que é isso? É o jeito que Deus trabalha. Aquela pessoa que foi embora, que mudou de lado, vai voltar para o lado de cá. Isso é profético. Quantos creem nessa profecia? Aquela pessoa que por causa da pressão se desviou, se ajuntou aos inimigos, eles vão voltar novamente. Aleluia. Aquelas pessoas que falaram, nunca mais eu vou pisar o pé na igreja, eles vão voltar novamente e vai começar a guerrear novamente. Aquela pessoa que diz, nunca mais, não quero saber de crente, não quero saber de igreja, pastor, não presta, tudo ladrão. Deus está falando, vai voltar novamente. Oh, aleluia, vai mudar de lado, vai voltar, porque o lado dele é esse. Uma vez escolhido, aleluia, não adianta fugir, não adianta ir para o outro lado. Aí começa a dar prejuízo lá no inferno novamente. Se o diabo pensa, escute aqui que eu vou orar por você. Se o diabo pensa que a pessoa ao se desviar a juntar lá, ele vai dominar para todo o tempo, ele está muito equivocado. Deus vai trazer novamente, vai voltar para o lado de cá e vai dar prejuízo para o inferno novamente. Eu falo com você que está aí desviado, você que está aí, você vai sair desse buraco que você está hoje e você vai voltar novamente. Por quê? Porque Deus vai usá-lo como um canal de bênção. Sempre nós teremos alguém que tem disposição em sair do buraco para se mostrar, dizer, eis-me aqui, eu estou aqui, vou guerrear. Agora o jeito que Deus vai agir, não sei. A forma que Deus vai trabalhar, não sei, irmãos. Mas Deus vai agir. Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem essa palavra e podem dizer amém? Eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas que, quem sabe, você está num buraco hoje. Que buraco, pastor? Como eu já disse aqui, no buraco do sentimento, da tristeza, no buraco da depressão, o buraco da enfermidade. A pressão foi tão grande que você está desanimado no último, não quer mais nem saber de guerrear. Só que hoje Deus está falando, saia do buraco e venha aqui à frente. Se posicione. Basta uma pessoa para dar vitória para a família, vitória para uma nação inteira. Deus conta apenas com uma pessoa cheia de Deus, que ouve Deus, que obedece a Deus para fazer a diferença. Se você sentir, aproveite esse momento, eu quero orar aqui, eu preciso orar agora. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quem sabe se você precisa, você diz, Deus, eu preciso sair desse estado que eu estou. Isso, vem aqui à frente. Vamos aplaudir Jesus. Não sei quanto tempo e quantos anos você está nessa situação. Senhor Deus, eu oro por cada um dos teus filhos e filhas que vieram aqui à frente. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. O Senhor conhece o que este homem e o que esta mulher precisa. Eu quero lhe pedir agora, Senhor, o posicionamento e a decisão desta pessoa está fazendo toda a diferença. Por isso, em nome do Senhor, eu oro, abençoo a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio no renovo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fortalecendo agora. Você que está aqui à frente, começa a receber do Senhor Deus agora o renovo para a tua vida. O renovo que fará diferença na tua caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.